Dentro do sistema de produção de suínos, a fase de creche é fundamental. A capacidade dos leitões na terminação vai estar pré-determinada no final dessa fase. Esses fatores estão relacionados a esse desenvolvimento, entre eles genéticos, sanitários, ambientais, nutricionais e humanos. Devido a esses fatores, uma grande visão do sistema, mas ao mesmo tempo focada nos pequenos detalhes dessa produção. Agora eu vou falar um pouco sobre o manejo da creche. A saída da maternidade para a creche, ela representa um grande choque para os leitões. Isso porque ele é separado da mãe e o leite materno ele é substituído pela ração. Por essa razão, os cuidados que são dedicados aos leitões, principalmente nos primeiros dias, eles devem ser muito importantes para evitar a perda do desempenho, problemas alimentares e ambientais e também que podem causar diarreias. Para isso, adotamos o manejo de creche, que ele consiste em todos dentro, todos fora, um espaço suficiente, uma temperatura interna de 26 graus nos primeiros 14 dias e 20 graus na saída dos leitões. A ração pré-inicial do desmame é até os 42 dias e a ração inicial é na saída da creche. Deve dispor bebedouros com fácil acesso, monitorar a creche pelo menos 3 vezes pela manhã e 3 vezes pela tarde, limpar as salas de creche diariamente e, por último, pesar e transferir para as baias de crescimento entre 56 a 63 dias de idade. Bom, eu vou falar um pouco sobre o peso, a idade e a imunidade passiva dos leitões. O bom desempenho na fase da creche, ele se baseia na idade e na qualidade do leitão desmamado. A idade mínima para ele poder ir para a creche é entre os 17 e 21 dias e eles devem estar pesando aproximadamente de 6 a 7 quilos. A produção na creche ela é de acordo com a ordem de parto, ou seja, o leitão vai nascendo, ele vai sendo colocado na creche. Um aspecto muito importante para isso é a imunidade, pois ela é importante para manter a estabilidade dos leitões. Uma coisa que é muito importante, você tem que manter a estabilidade da porca, porque quem transmite para eles a imunidade é ela. E essa imunidade protege os leitões entre 4 a 6 semanas de vida. Outro aspecto importante é as fêmeas primíparas. Elas, no seu colostro, elas contêm baixos níveis de anticorpos, então elas acabam transmitindo um pouco menos de imunidade. Já as fêmeas adultas transmitem um pouco mais porque elas já estão mais acostumadas. As altas taxas de reposição do rebanho, elas tendem a diminuir os níveis de imunidade, alternar a dinâmica de colonização dos patógenos e aumentar o risco de doenças. E essa aquisição dessa imunidade passiva, ela auxilia demais no controle da síndrome de refugagem multissistêmica dos suínos. E por último, a saída dos leitões da creche, ela deve estar acontecendo entre os 63 dias de vida e eles devem sair pesando mais ou menos 24 quilos. Agora eu vou falar sobre a nutrição dos leitões desde a alimentação da ração até a alimentação hídrica. A implantação da ração para os leitões é muito importante, pois com ela vamos poder definir a taxa de crescimento do leitão e indicar os dias necessários para o abate. Algumas regras básicas para uma boa nutrição dos leitões desmamados são: se for possível, iniciar a nutrição com os leitões mais pesados. 2. Iniciar os leitões com a idade adequada. 3. Simplificar a dieta o máximo possível. E 4. Ter um manejo alimentar adequado. Já a implantação da alimentação hídrica dos leitões é bem variável na primeira semana. Alguns leitões demoram 2 dias até encontrar bebedouro e ingerir a alimentação hídrica. Com o baixo consumo de água pode ocasionar desidratação e também contribuir para a redução do consumo de ração. Alguns artifícios para a ingestão hídrica são a utilização de bebedouros suplementares com adição de águas várias vezes. 2. Adição de ácidos orgânicos que, além de aumentar a palatabilidade, também auxiliam na redução do pH do estômago. 3. Pode-se deixar nos primeiros dias os bebedouros tipo nipple ou taça, que apresenta o gotejamento, atraindo a atenção dos leitões. 4. Recomenda-se trabalhar com o máximo 10 animais por bebedouro, com altura regulável ao tamanho e ao desenvolvimento de cada grupo. Olá! Agora eu falarei um pouquinho sobre ambiente e a adequação dos suínos na creche. Primeiramente, devemos proporcionar um ambiente de qualidade com um controle sanitário adequado e confortável. Isso é fundamental para um adequado desenvolvimento dos leitões na creche.
A produção de suínos em múltiplos sítios é uma excelente ferramenta no ponto de vista sanitário. Agora, citarei alguns princípios básicos das práticas de higiene para diminuir a transmissão de doenças de lote para lote. Primeiramente, precisamos se preocupar com a construção de uma instalação fácil de limpar, ou seja, higiene fácil e fácil acesso de manutenção. Em segundo lugar, a fácil remoção da matéria orgânica e todos os excretos do suíno. Em terceiro, o uso apropriado dos desinfetantes e defensivos para não afetarem a nenhum dos nossos leitões. E certificar a sanidade geral na qual estão alojados os animais e verificar se não há nenhum risco de doença ou transmissão de vírus. Sanidade. As funções digestivas dos leitões desmamados são inadequadas devido à insuficiente produção de ácido clorídrico e de enzimas digestivas, o que torna incompleto o aproveitamento das dietas formuladas à base de grãos. Dos 7 a 14 dias pós-desmame é considerado o período crítico, caracterizado-se por menor consumo de ração e a baixa digestibilidade que resultam em estado geral de deficiência energética, levando à diminuição do ganho de peso e ocorrência de diarreias, responsáveis por mortalidade e perdas significativas na produção suína. A síndrome da diarreia pós-desmame, SDPD, é uma das principais enfermidades na produção de suínos, representando um problema complexo em virtude da diversidade de agentes entológicos e de fatores predisponentes envolvidos. Os principais fatores de risco para a SDPD identificados em nosso meio são sistema de produção contínua sem vazio sanitário, rotação acima de 3,5 leitões por metro quadrado, alta ocorrência de espirro e tosse nos leitões ao desmame, mais que 20 leitões por baia, comedouro suficiente para os leitões, localização da granja na encosta sul ou fundo de baia, umidade relativa do ar ambiente maior que 82%, volume de ar leitão menor que 1,4 metros, bebedouros inadequados que facilitam a contaminação com fezes, fornecimento de água não potável, peso dos leitões ao desmame menor que 6,3 kg, ocorrência de leitões com artrite e onfalite no desmame, desmame realizado com menos de 25 dias de idade, ração inadequada para a idade dos leitões, principal teor de proteína elevado, temperatura fora da zona de conforto para os leitões nessa fase, que seriam uns 22 a 28 graus, ou amplitude térmica de áreas maiores que 6 graus.